Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Continuando a nossa série sobre os atributos de Deus, e o tema da aula de hoje é Deus é simples. Bem, irmãos, dizer que Deus é simples pode soar um tanto estranho. Se você perguntasse à maioria dos cristãos de hoje se Deus é simples, eles provavelmente negariam. Talvez eles até considerassem que dizer tal coisa seria um insulto a Deus. Isso ocorre porque muitas vezes nós temos a convicção de que a palavra simples refere-se apenas a algo que é fácil, trivial, ou então a alguém que é despossuído de recursos financeiros. Contudo, o significado da palavra simples que estamos usando para nos referir a Deus é outro. Simples aqui, irmãos, significa que o ser de Deus não é composto. Em outras palavras, Deus não é a soma de pequenas partes ou membros. Deus simplesmente é. A sua essência é indivisível. Por exemplo, Deus não apenas possui o atributo bondade, Deus é a própria bondade. Da mesma forma, Deus não é meramente poderoso, ele é a própria onipotência. E pelo fato de não haver divisão em sua essência, nós podemos concluir que quando nós falamos que Deus é bondoso, consequentemente nós estamos dizendo que a sua bondade é onipotente, porque as coisas não podem ser separadas, seus atributos não podem ser divididos. Nesse sentido, nós podemos até dizer que não há atributos de Deus no plural. Deus é uma só essência, indivisível, e tal essência é eterna, imutável, santa, bondosa, onisciente e etc. Mas por que essa doutrina da simplicidade de Deus é tão importante? Ela é importante, irmãos, porque a simplicidade de Deus nos ajuda a entender os outros atributos divinos, que nós iremos estudar ao longo dessa série, e a extrair um maior consolo a partir deles. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos pegar um texto bem conhecido de todos nós, que está em Romanos 8:28. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A partir desse texto, irmãos, eu pergunto: como Deus pode fazer ou como Deus pode prometer que todas as coisas cooperam para o bem dos seus filhos? E a resposta é que ele pode fazer tal promessa porque nós sabemos que ele é bom. Portanto, tudo o que ele faz é bom. Mas se fosse apenas isso, ainda teríamos motivos para desconfiar. Porque alguém pode ser bom, pode querer fazer o bem para nós, mas não ter os recursos, não ter o poder suficiente, o poder necessário para fazer o bem. Porém, como nós acabamos de ver, a bondade de Deus é também onipotente, pois não há divisão no ser de Deus. Assim, nós podemos dizer que Deus é poderosamente bom, e isso nos traz um consolo maior, pois nós sabemos que Ele quer que todas as coisas cooperem para o nosso bem e Ele tem poder para fazer que isso aconteça. Mas ainda assim alguém pode dizer o seguinte: bem, uma pessoa pode querer fazer o bem e pode até possuir os recursos para fazê-lo, mas por falta de sabedoria, essa pessoa pode acabar nos prejudicando, mesmo que a sua intenção tenha sido boa. Mas, no caso do nosso Deus, não, irmãos, pois Ele é a própria sabedoria. Assim, Ele não é apenas poderosamente bom, mas é poderosamente bom e sábio. E para finalizar a análise sobre esse versículo, perceba que alguém ainda pode ser bom, poderoso e sábio, mas ao longo do tempo essa pessoa pode mudar, não pode? Hoje ela pode querer o nosso bem, amanhã não. Mais uma vez, esse não é o caso de Yahvé, pois ele é imutável em seu ser. Portanto, Deus é imutavelmente poderoso, sábio e bom. Agora vejam, irmãos,
como esse único verso da Bíblia ganha uma profundidade e nos traz um consolo bem maior quando nós o estudamos sob a perspectiva da simplicidade de Deus. Bondade, poder, sabedoria, imutabilidade são todos atributos que nós estudaremos com mais detalhes ao longo dessa série, além de outros atributos também. Bem, como nós vimos, irmãos, é difícil distinguir os atributos divinos quando consideramos esse ensinamento tão precioso sobre a simplicidade de Deus. E as Escrituras atestam isso, pois quando elas chamam a atenção para um atributo de Deus, geralmente elas chamam a atenção para outros atributos também. Vejam, por exemplo, o Salmo 145, versos 8 e 9, que diz assim: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as tuas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Esse texto, irmãos, nos chama a atenção, ou chama a atenção do leitor, para vários atributos de Deus. Ele é benevolente, misericordioso, paciente, amoroso e bondoso. Ele é todas essas coisas o tempo todo e com todos os seus atributos em perfeita harmonia. E essa harmonia entre os atributos de Deus é algo muito relevante de falarmos hoje em dia, irmãos. Muitas pessoas tentam desesperadamente desmembrar a essência de Deus, enfatizando um atributo em detrimento de outros, para satisfazer as suas próprias vontades e pensamentos. Um exemplo clássico ocorre quando as pessoas colocam o amor de Deus acima de todas as outras coisas, dizendo frases como: mas Deus é amor, Ele quer que eu seja feliz, portanto, tanto faz com quem eu me case. Tudo bem se eu me divorciar do meu cônjuge, afinal de contas, o que importa é a minha felicidade. Para usar uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, as pessoas estão crucificando os mandamentos de Deus no altar do amor. Enfim, Deus é amor? Sim, com certeza Ele é. Mas como nós aprendemos hoje, Deus é amorosamente sábio, santo e justo. Todos os atributos divinos devem se harmonizar uns com os outros em nosso conceito de Deus. Ou então, o Deus em nossa mente não será o Deus verdadeiro. Será apenas um ídolo criado pelo nosso próprio coração corrupto. Vamos agora ver como a simplicidade de Deus é revelada em Cristo. Cristo, como todos nós sabemos, revela a Deus aos homens por meio de sua pessoa e das obras que ele realizou. Em Cristo, todos os atributos divinos são manifestos e glorificados. Quando olhamos para a ciência e aprendemos mais sobre esse imenso universo que Deus criou, nós até podemos ter algum tipo de conhecimento dos atributos de Deus, como a sua sabedoria e o seu poder. Porém, é em Cristo, irmãos, que os atributos divinos brilham com maior glória e intensidade. Alguns teólogos chegam até a chamar Cristo de o palco onde Deus manifesta seus atributos com harmonia para o mundo testemunhar. Por exemplo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a sabedoria de Deus brilha com um esplendor jamais observado. Talvez seja por esse motivo que o apóstolo Paulo tenha dito com tanta propriedade o que está escrito em Colossenses 2:3, que diz assim: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Outro exemplo, irmãos, ocorre quando nós testemunhamos a crucificação de Cristo por meio do relato das Escrituras. Com ela, nós aprendemos muito mais sobre Deus e seus atributos do que quando olhamos e admiramos os mais belos montes da terra. Vejam só, na morte de Cristo, Deus pune o pecado para satisfazer sua justiça e santidade, dois atributos divinos. Na morte de Cristo, Deus pune o pecado para nos mostrar a sua misericórdia e amor, mais dois atributos divinos.
Na morte de Cristo também, irmãos, Deus demonstra sua paciência ao não destruir os pecadores de imediato, pois a sua morte era uma expectativa futura para os santos no Antigo Testamento. Assim, irmãos, na morte de Cristo, nós vemos a simplicidade divina revelada no sentido de que todos os atributos de Deus se harmonizam gloriosamente. E concluindo então, que a doutrina da simplicidade de Deus possa ser uma analogia para a nossa vida como cristãos. Nós amamos a um Deus que é simples em sua essência. Portanto, que possamos pedir a Ele que, por meio do seu Espírito que vive em nós, nos capacite a sermos não apenas amáveis ou bondosos com nossos próximos, mas amáveis, benignos, alegres, pacíficos, pacientes, fiéis, com domínio próprio, pois esse é o fruto do Espírito Santo, o qual todo cristão verdadeiro deve manifestar em sua vida. Porque quando nós manifestamos o fruto do Espírito, em um certo sentido, nós estamos demonstrando a simplicidade divina. Que Deus abençoe a todos e até um próximo estudo, se Deus quiser.